Tela preta, escrito. Realização Maria Maria Gomes, em letras brancas. Na seguinte tela, o nome Patrocínio, em letras brancas, e as logos da Prefeitura de Currais Novos, Secretaria Municipal de Cultura, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução. Apoio Cultural em letras brancas e a logo da ACAL, Academia Currasnovense de Artes e Letras, em amarelo, laranja e lilás. Apresenta em letras brancas. Em caixa alta, em branco, o nome do projeto Mulheres Catingueiras. Na tela seguinte, a foto de 3 mulheres e o nome Episódio 5, Dona Chiquinha, em caixa alta. Na foto, Dona Chiquinha ao centro, ladeada pelas filhas Zezé Medeiros e Eunice Medeiros, que usam vestidos drapeados, finos, para eventos sociais. Os vestidos foram criados e produzidos por Chiquinha Medeiros, modista e estilista. Zezé Medeiros usa um vestido com uma rosa no mesmo tecido no lado esquerdo e um delicado colar no pescoço. Eunice Medeiros usa um pequeno buquê, também no lado esquerdo, e uma delicada gargantilha. Dona Chiquinha usa um blazer cinza escuro com um broche de libélula na aba. Também óculos levemente arredondados. Tela colorida com a imagem de um cardeiro verde, simbolizando a caatinga, e em volta a imagem do sertão quando chove, bem verde. Meu nome é Manuel Smith de Medeiros, conhecido em Currais Novos, em todo canto, pela alcunha de Medeirinhos. Fui criado em Currais Novos, correndo ali na Avenida Coronel Zé Bezerra, e tirando o ninho lá no Barreiro das Almas, ali, ninho de passarinho. Na tela a seguir, o filho Medeirinhos está na foto, ainda criança de colo, entre Dona Chiquinha e o seu esposo Joventino, conhecido intimamente por seu jovem. Medeirinhos, enquanto narra a sua relação com a mãe, usa camisa branca gola polo. Ele é branco, calvo e usa um relógio prata. Está sentado em uma cadeira de balanço de painha. Fui criado por Francisca Augusta de Medeiros, que é conhecido por Dona Chiquinha Medeiros, e Joventino Joviniano de Medeiros, conhecido por seu Joventino, que era um comerciante, trabalhava com aviamentos para calçado. Na época era uma indústria florescente, né, de sapateiros e tal. Bem, a mamãe nasceu dia 3 de junho de 1903. Então, numa sociedade eminentemente rural, e os filhos, principalmente os filhos, eram criados para a lavoura e as filhas para ser dona de casa, mãe de família e tal. E aprendi a arte de cozinhar, de fazer pequenas costuras, de bordar o que fosse necessário. Não é? Porque ninguém naquela época trabalhava para fora, assim, não existia isso. Isso é coisa mais recente, da década de 50 para cá. Bem, aí ela casou com o seu jovem, em 1920, mais ou menos, 21, e ela analfabeta. Porque na visão da época, visão rural, os pais, para não perder as filhas, costumavam não deixar ela aprender a ler e escrever. Olha os valores da época, como era absurdo, né? Minhas filhas com 3 anos já estavam no colégio, já 2 meninos. Aí, para não aprender a escrever. Ela não era desse jeito, ela era à frente da época, né? Ela sofreu muito com isso. Ela foi
começar a aprender quando casou. Foi morar em Jardim de Seridó. Até então era no sítio, lá em São José de Seridó. Uma propriedade pertencente ao meu avô. E nisso aí, ela começou a escrita. Não é como uma pessoa hoje que é rebuscada, né? Ela era mal ferrava o nome assim, né? Mas para votar tinha que ter, né? Era os valores da época também, tem que votar. Enquanto fala, são exibidas imagens de bordados em tecidos e em crochê, todos feitos à mão pela modista Dona Chiquinha Medeiros. Ela aprendeu e aprimorou a arte de costurar, de bordar, de tirar moldes. Ela era muito criativa. Ela era tão inventiva que ela tinha uma máquina de costura Singer. E ela ajeitava, desmontava a própria máquina. Até Rodoval dizia muito, mamãe só não faz chover, mas prepara o tempo, porque ela era super inventiva, né? Então ela tem trabalhos que fez no fundo do mar, assim, bordados, né? Mostrando, ela por certo via em alguma coisa, e aquilo ela ia copiando, desenhando para poder bordar peixes, algas marinhas, vamos dizer assim, contextualizando com o fundo do mar. E fazia cortinas, fazia tudo de casa. Roupa, ela que fazia minhas roupas. Eu me lembro, eu menino, ela, naquele tempo, a braguilha do homem era de botão. Aí ela comprou um ri-ri, aquele bichinho como é fecheclé, e botou na minha calça. Eu digo, não, mas não quero essa calça não, isso é calça de mulher. Porque eu não usava aquilo naquela época, na década de 60, né? E aí ela deu para, eu acho que para a Leni era uma moça que trabalhava com ela, né? Bem, e ela plantava, fazia tudo, ela sabia tudo. Então, essa parte de cozinhar, ela era muito prendada. Ela tinha aquelas revistas, às vezes as mulheres traziam, quem encomendava muita coisa a ela, era a afinada Valdemira, casada com Chateaubriand. A partir daquele modelo, a pessoa dizia, não, dona Chiquinha, eu não quero desse jeito, quero assim, assim. Ela já fazia o desenho ali. Ela comprava um papel amanteigado, que às vezes com a sobrepõe aqui no desenho, e com o lápis de grafite ia cobrindo, né? E ali naquele protótipo ali, fazia as mudanças que a cliente encomendava. Aí submetia a pessoa, a pessoa aprovava. Aí ela tinha uma tesoura bem grandona assim, tesoura de alfaiate mesmo. Aí ela se especializou em roupas femininas, né? Masculina fazia só para mim, que era menino. Rodoval, Nozinho, não. Eles mandavam o alfaiate fazer, né? E ela fazia para mim. Então ela começou a trabalhar nisso para ajudar a formar os filhos. E estudava, começou na escola de enfermagem aí de Pernambuco, trabalhava às vezes até 11 horas da noite. Naquele tempo não tinha energia elétrica, né? A energia elétrica, não sei, vocês não alcançaram. A energia elétrica de Corrais Novos era a motor, fornecido pela prefeitura. E a prefeitura não tinha recurso. Então, geladeira, esses recursos que a gente tem hoje é tudo trivial. Liquidificador, geladeira, não sei o que, elétrico, isso, fornece, não existia, não tinha como. Não tinha como. Em Corrais Novos, a indústria era difícil, porque não tinha energia elétrica. Bem, então ela ganhou algum dinheiro com
com a costura, bordados, e chegou um ponto que não pôde mais trabalhar pelas limitações de saúde, somente à vista, e depois a disposição, uma insuficiência cardíaca severa. Aí ela ficava sentada na rede fazendo crochê. A seguir, a neta Silvana Helena narra o contato que tinha com a avó, que morava na casa ao lado. Ela conta as lições de matemática que eram repassadas por Dona Chiquinha. Silvana Helena veste uma blusa de mangas 3/4 de cor azul marinho, estampada com rosinhas vermelhas, laranja e salmão. Usa também brincos no formato botão e tem cabelos nos ombros na cor castanho claro. Ela tem a pele branca e os olhos na cor do cabelo. Usa também um relógio e na mão esquerda uma aliança. Está sentada em uma poltrona bege com 2 almofadas coloridas. Meu nome é Silvana Helena Neves de Medeiros, com o sobrenome Jerônimo agora que foi agregado, né, depois de casada. Sou neta de Dona Chiquinha, né, Francisca Augusta de Medeiros, minha vovó Chiquinha de coração, né. E a relação que eu tive com ela foi uma relação muito próxima. Primeiro, como dizem, né, e eu sentia isso, era a neta querida, né, do coração. Então, eu nasci e quando eu nasci e fui morar, a casa de mamãe era vizinha à casa dela. Então, o contato foi muito próximo até os 4 anos de idade. 4 anos de idade, a mamãe veio embora para cá e se distanciou um pouco, mas eu ia passar minhas férias em Currais Novos. Mês de julho era mês de vaquejada, então a gente era certeira a gente ir para lá, eu e todos os primos, né? E naquela época a gente tinha aquele contato muito próximo, ou quando ela vinha para Natal fazer exames, né, que passava 1 mês, 2 meses lá na casa de mamãe. E naquela época ela já me ensinava algumas coisas. Por exemplo, a tabuada de multiplicar, eu estudava, ela dizia, vai estudar que eu vou pegar a sua tabuada. E assim ela fazia. Ela ficava lá e eu querendo que aquela brincadeira era boa, eu fazia, aí eu errava de propósito a tabuada para ela perguntar novamente. Mas fazia parte, né? Então, essa época era uma época muito boa. Época de julho, a gente ia para lá. Enquanto Silvana Helena conta detalhes da relação com a avó, estão sendo exibidas imagens dos trabalhos feitos à mão por Dona Chiquinha. Também imagens de revistas das décadas de 30, 40 e 50, com os referidos cortes. Nas imagens, desenhos de modelos fictícios usando as roupas como divulgação para as costureiras. Eram exemplares feitos especificamente para costureiras e pessoas amantes da moda em vigor. As imagens estão coloridas e em preto e branco. Os moldes para a confecção das peças ficam como imagem representativa. Ela era muito habilidosa, né? Fazia as artes dela, acho que eu puxei um pouquinho a ela, né? Das artes. Gosto muito de artes, então com ela eu aprendi a fazer o crochê, né? O crochê para mim só não é melhor porque dói muito os dedos, mas com ela não tinha isso não. Ela sentava na rede e ali ela tricotava lá o crochê dela muito, fez muita coisa para mim, para Medeiros, para mamãe, para a mãe de Cristina, de Luísa, para toda a família ela fez. Os vestidos, segundo mamãe, ela desenhava, pegava das revistas e dali ela colocava a criatividade dela. Né? Eram vestidos finos, de tecido fino na época, acho que era seda, não sei o que, era um tecido muito delicado, coisa muito delicada, que era vestidos de festa. Antigamente não tinha isso, vestido de festa, que era tudo muito elaborado, com várias saias, né, que botavam uma embaixo da outra, que ficava aquelas saias bem rodadas, e aqueles vestidos bem imponentes, né, que o pessoal usava na época para as festas de formatura. Eu lembro que ela fez vestido para a mamãe ir para a formatura de Tio Ivo no Rio de Janeiro. Então, acho que me deve lembrar disso aí. Então, para a formatura de Tio Ivo, que se formou em medicina lá no Rio de Janeiro, foi ela e Tinicinha. Na última tela, Helena Diniz, a nora, conta os diálogos entre ela e Dona Chiquinha. Helena usa uma blusa de mangas longas com estampa imitando pele de animais, conhecida por
peças de oncinha. Helena tem cabelos pretos, olhos da mesma cor e pele clara. Era sentar naquele balanço, né, para bater papo, porque ela dizia, você vai quebrar esse balanço. É verdade. E lá a gente resenhava muito e batia muitos papos, foi muito boa a minha convivência com ela, muito saudável. Enquanto ela fala, personagens de revistas se movimentam como recurso ilustrativo. As personagens foram produzidas pela IA, Inteligência Artificial, e apresentam mulheres desfilando em movimento com roupas ao estilo das décadas de 40, 50 e 60. Já foi dito, né, sobre a habilidade dela, sobre a criatividade. Ela mesma costurava para ela, aqueles vestidos bem, chamises bem delicados, sim. E sempre ela usava a cor escura. Eu acho que depois de uma certa época, quando ela começou a perder os entes queridos, ela sempre passou a usar só esses tons suaves, sabe? De cor cinza, preto, um estampadinho bem suave de cinza, sabe? Tela preta com letras brancas. Proponente: Maria José Gomes de Araújo, Maria Gomes. Roteiro, idealização e audiodescrição: Maria José Gomes de Araújo, Maria Gomes. Libras: Márcia Maria Guilherme Barbosa. Captação de imagens audiovisuais: Arthur Jovita Lopes. Edição de audiovisual: Arthur Jovita Lopes. Diretor de produção: José Ivan Pinheiro. Diretor-geral: Arthur Jovita Lopes.